A informação de hoje, histórias de amanhã. Um relato dos principais acontecimentos no país e no mundo. Apresentado pela Central TV Brasil, Agência Paranaense de Notícias. Bom dia, esse é o Jornal da Central TV. Agora, a notícia é verdade. Eu sou Johnny Schemberg e convido você a acompanhar a partir de agora notícias, depoimentos, posicionamentos, comentários, ações positivas. Em 1 minuto, o comentário de Ogebook. O Jornal da Central Brasil TV volta já. Está começando No Ar da Tortuga, o programa feito para o agricultor que sabe aonde quer chegar. A calagem é um processo de preparo do solo para cultivo agrícola no qual se aplica calcário para elevar os teores de cálcio e magnésio da terra. Além disso, a calagem ajuda a corrigir o pH do solo, potencializando o desenvolvimento das culturas da sua propriedade. No Brasil, existem mais de 50 milhões de hectares de terras cultiváveis que necessitam desta correção. Veja as necessidades da sua terra e lembre-se que a calagem consiste na aplicação de calcário para elevar os teores de cálcio e magnésio e corrigir o pH do solo. E não se esqueça, câmara de ar nova é apenas 5% do custo da troca do conjunto rodante. Ou seja, é 5% de investimento seu e 100% da nossa força sustentando o seu negócio. No Ar da Tortuga tem mais borracha, mais resistência, mais durabilidade. No Ar da Tortuga tem mais dicas para você. Fique ligado. Agência Paranaense de Notícias. Precisão na informação. No Jornal da Central TV Brasil, o exercício de cidadania, com opinião forte. Olá, meus amigos. Questão: Compagás. Importância para o Paraná e para o desenvolvimento do sul do Brasil. A Compagás é uma estatal paranaense muito importante. Por que muito importante? Porque faz distribuição de gás, ninguém mais faz isso. E existem valores em discussão. Existe a possibilidade da Compagás ser privatizada, existe a possibilidade, ora sendo discutida na Assembleia Legislativa, de renovação de concessão. Bom, em primeiro lugar precisa renovar a concessão para poder falar em privatizar, né? Mas de qualquer maneira, o que interessa para nós, cidadania, o que interessa para nós é valor, certo? Como é que o gás chega para o consumidor? Quem é o consumidor da Compagás? O industrial, basicamente industrial. Existem indústrias em Campo Largo, por exemplo, que funcionam com o gás da Compagás. Relevante, portanto, este assunto. Na Assembleia Legislativa, existe um deputado que tem um estudo muito importante de valores praticados em Santa Catarina, que são menores que os valores praticados aqui no Paraná. Eu não quero culpar exatamente este governo, porque a Compagás ela tem uma política de preço histórica. Então não é exatamente este governo que é o responsável pela política de preços, pela aplicação de tabelas e tudo mais. Eu estou fazendo só um preâmbulo nesse comentário de hoje. Eu vou me aprofundar nesse assunto. Interessa o cidadão, interessa a produção. A Federação das Indústrias tem um estudo muito importante sobre o assunto. Na medida em que eu entrosar no grupo e que eu estiver mais próximo aqui do Johnny, no jornal, etc., eu vou eventualmente trazer pessoas que possam falar sobre assuntos com esse nível de profundidade. E se você pensa que esse nível de profundidade não é grande, eu vou mostrar para vocês nos futuros programas, nos nossos futuros jornais, como é que a Compagás influencia no teu bolso. Porque afinal de contas, meu irmão que está fazendo jornal comigo, o que interessa para nós cidadãos é cesta básica, é quanto custa o remédio, como é que faz para pagar o ônibus, se a Assembleia agora vai ou não subvencionar ônibus aqui em Curitiba, subvenciona aqui, não subvenciona no interior, como é que é esse jogo? Enfim, eu estou recomeçando. Tamo junto. O Jornal da Central Brasil TV volta já.
Esta é a Casa de Carnes e Mercearia Dois Irmãos. Carnes especiais, cortes nobres, assados com requinte e muita qualidade. Casa de Carnes e Mercearia Dois Irmãos. Qualidade não custa caro. Qualidade com preço justo. Carnes frescas e assadas é na Casa de Carnes e Mercearia Dois Irmãos, a tradicionalíssima de Matinhos. Agência Paranaense de Notícias. Precisão na informação. O Ministério da Saúde anunciou o lançamento do plano de enfrentamento das mortalidades materno-infantil. Isso com o objetivo de, por meio da reestruturação da rede de atenção materna e infantil, ampliar o atendimento no Sistema Único de Saúde para esse público é nosso objetivo. De acordo com a pasta, a reestruturação da rede vai garantir o atendimento e assistência para o planejamento familiar e o nascimento seguro para crianças. Para tanto, o financiamento anual previsto para a saúde da mulher e da criança será reforçado em 624 milhões de reais, ficando então totalizado em 1,5 bilhões de reais. O governador Darcy Piana participou do primeiro dia do show tecnológico de verão da Fundação ABC em Ponta Grossa, nos Campos Gerais. O evento, que funciona como uma exposição prática de novas técnicas agrícolas e tecnologias aplicadas no setor, e nesse ano recebeu uma comitiva do Tocantins interessada em conhecer a metodologia do agronegócio no Paraná. Destaque internacional, segundo Darcy Piana, o Paraná é sucesso e nesse setor, que tem se consolidado como um dos principais produtores de alimentos do mundo, está calçado na vocação paranaense para o agronegócio, nos investimentos em tecnologia e infraestrutura e também no trabalho conjunto entre o setor público, cooperativas e produtores. Esse desenvolvimento e essa tecnologia apresentamos aqui e os participantes gostaram. Por certo, o Paraná continua sendo referência internacional e tem mostrado competência e o que conta é com a dedicação do cooperativismo, afirmou Darcy Piana. O Jornal da Central TV Brasil convoca você para o exercício de cidadania e também presta a homenagem à memória do radialista e ator Reginaldo Loyola. A campanha é do Instituto Amo Curitiba. Que mais de 1 milhão de carros no trânsito de Curitiba. Na correria do dia a dia, da escola para casa, da casa para o trabalho, a gente esquece que nesses 1 milhão de carros tem gente dentro. São pessoas de todas as idades, indo, vindo, trabalhando, estudando, passeando, voltando para casa. E as motos? Motoqueiro, são mais de 100 mil pessoas. Ao invés de pensarmos só em carros, motos, máquinas, vamos pensar nas crianças, nos jovens, nos vovôs, nas vovós, trabalhadores, família. Vamos valorizar a vida, a alegria de estarmos vivos, fazer parte da vida de uma cidade que a gente ama. Que tal se, além de respeitar as leis do trânsito, que é o básico, é a obrigação de qualquer motorista, a gente pudesse sorrir? Coisa simples, isso mesmo, sorrir, ao invés de buzinar à toa e ficar nervoso. Pense mesmo. Sorrir. Se sorrirmos, seremos mais gentis e assim receberemos sorrisos também. Quer dizer, seremos todos felizes no trânsito. As boas ações no trânsito começam com um sorriso.
o seu sorriso. Quem ama Curitiba sabe que um sorriso vale mais que 1000 buzinadas desnecessárias que só irritam. Pense nisso. A boa convivência urbana é a base da cidadania. E tudo começa no respeito e no afeto. Amo Curitiba, a cidade e você de bem com a vida. Uma campanha para estimular atitudes cidadãs e fazer um ambiente urbano mais humano com mais afeto. O Papa Francisco disse que a ameaça de guerra na Ucrânia causou grande dor em meu coração e condenou ações que desestabilizam a coexistência entre nações e desacreditam o direito internacional. Os Estados Unidos e seus aliados acusam a Rússia de violar flagrantemente a lei internacional ao ordenar tropas em regiões separatistas do leste da Ucrânia e reconhecer as regiões separatistas de Donetsk e também Luhansk como repúblicas independentes. Ele proclamou a quarta-feira de cinzas, portanto, em 2 de março deste ano, como um dia internacional de um jejum e oração pela paz. Ele condenou a insensatez diabólica da violência e pediu à Virgem Maria, Rainha da Paz, que salve o mundo da loucura da guerra. Agora, o que eu posso dizer é que palavras são palavras, nada mais do que palavras. Elas sempre caem no meio e ao vazio. O Vaticano tem força e credibilidade na Rússia, pois ambos professam a mesma ideologia religiosa. Até agora, no mundo, ninguém viu e não vimos ação nenhuma do Vaticano em conversar com o presidente Putin. Essa é a verdade. Processem a verdade e a verdade vos libertará. Estes são os recados inteligentes e filosóficos nos deixados pelo Filho de Deus, que dizia: não vos inquieteis pelo dia de amanhã, a cada dia já basta o seu cuidado. Então, o Vaticano precisa ter mais cuidado, mais ação e menos blá blá blá. O ministro Edson Fachin, recém-empossado na presidência do Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, afirmou que a Justiça Eleitoral já estuda os meios jurídicos mais viáveis para punir aplicativos de mensagens que permitam a disseminação de desinformação contra candidatos ou contra o próprio processo eleitoral. Ainda que seja a última resposta, impor limites a um aplicativo de mensagens será a atitude que se espera da Justiça Eleitoral, que deve zelar pela paridade de armas no certame eleitoral. As eleições não constituem um processo sem lei, disse Fachin, que na última quarta-feira, dia 23, concedeu a primeira entrevista coletiva como presidente do TSE. O interessante de tudo isso é que o ministro sequer lembrou o que as pesquisas de opinião pública estão tentando impor ao povo brasileiro. Para você lembrar, nas últimas eleições, eles fizeram isso. Divulgaram inverdades. Será que pode existir punições para isso? Nós vamos aguardar. O Jornal da Central Brasil TV volta já. A Casa Osório resgata a tradição do melhor servir em um desfile dos melhores vinhedos do mundo. Uma rica carta de vinhos para quem gosta de qualidade. Casa Osório, bebidas finas, licores, uísques, vodka, cervejas, bomboniere e mercearia e todos os prazeres do vinho. Casa Osório. Agência Paranaense de Notícias. Precisão na informação. O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística divulgou mais uma atualização na lista de subdivisões municipais do país.
Em relação ao ano anterior, o atual levantamento, referente a 2021, traz o acréscimo de 18 distritos municipais, todos em Minas Gerais. No levantamento mais recente, a estrutura territorial brasileira mantém seus 5.568 municípios, o mesmo número desde 2013. Somam-se a esses municípios um Distrito Federal, Brasília, e um Distrito Estadual em Pernambuco, Fernando de Noronha. Segundo o IBGE, as divisões intramunicipais passam por mudanças com maior dinamismo. Em 2021, totalizaram 10.649 distritos municipais, contra 10.631 em 2020. O número de subdistritos se mantém, 683. Com foco em melhorar o atendimento à saúde mental no Paraná, o governo do estado autorizou o incremento de 40% no valor pago das diárias para leitos de psiquiatria, ofertados pelo Sistema Único de Saúde, para atendimento de adultos e adolescentes. A mudança foi oficializada pelo vice-governador Darcy Piana. A medida vai beneficiar 11 hospitais das cidades de Campo Largo, Curitiba, Jandaia do Sul, Loanda, Londrina, Maringá, Piraquara, Rolândia, Umuarama e União da Vitória, e representa um investimento anual de 12 milhões a mais por ano, valor que pode ser ainda maior de acordo com o aumento no número de atendimentos. A rede de psiquiatria estadual conta atualmente com 1.667 leitos. O Diário Oficial da União publicou medida provisória que amplia alguns prazos de ações emergenciais adotadas para reduzir os efeitos da crise decorrente da pandemia de Covid-19 nos setores de turismo e de cultura. A medida provisória número 1101 amplia até 31 de dezembro de 2022 o prazo para prestadores de serviços e empresários reembolsarem o consumidor por eventuais adiamentos ou cancelamento de serviços, de reservas e de eventos como shows e espetáculos. A Corte Constitucional da Colômbia descriminalizou o aborto até 24 semanas de gestação, após mais de 8 horas de debate. O Supremo Tribunal tomou a decisão histórica com uma maioria simples, de 5-4. Até então, o Código Penal da Colômbia considerava o aborto legal em 3 casos específicos: estupro ou incesto, malformação fetal que inviabilizasse sua vida ou quando a continuação da gravidez constituísse um perigo à vida ou à saúde da mulher, atestado por um doutor. A Escola de Saúde Pública do Paraná formou 12 novos presidentes, sendo 7 de enfermagem obstétrica e 5 multiprofissionais para atuar com saúde mental. Os 2 programas foram implantados em 2019 e já formaram ao todo 19 profissionais do Paraná. A valorização da educação continuada pela ESPP foi incrementada pela Secretaria de Estado da Saúde desde 2019. Sob a ótica de atualização e aperfeiçoamento profissional. As residências são aprovadas e reconhecidas pelo Ministério da Educação. O Jornal da Central Brasil TV volta já. A presença fotográfica dos ausentes. As imagens do ontem e do hoje se encontram no amanhã graças a muita dedicação e experiência de serviços prestados. A T-Color Foto perpetua imagens com muita tecnologia. Revelações, fotos e impressões diversas em tamanho e padrão. Edição, produtos, equipamentos, suporte técnico e o mais importante, muita garantia nos serviços prestados. T-Color Foto, tudo para imagens na Conselheiro Laurindo 506, 3222-1015. Agência Paranaense de Notícias. Precisão na informação. A produção de peixe de cultivo, particularmente a tilápia, no Paraná, chegou a 188 mil toneladas em 2021, confirmando ainda mais o Estado na liderança nacional desse segmento, no qual tem participação de 22%. O crescimento foi de 9,3% em relação ao ano de 2020. O segundo colocado é o Estado de São Paulo, que encerrou o ano com 81.640 toneladas. O levantamento é da Associação Brasileira de Piscicultura, que congrega produtores, empresas da cadeia produtiva e entidades de classe, e também entidades públicas. O Anuário Peixe BR, essa é uma cadeia consolidada no Paraná
e com excelentes perspectivas de crescimento. A afirmação é do secretário estadual da Agricultura e Abastecimento, Norberto Ortigarra. A Portos do Paraná realizou um treinamento teórico e prático também sobre a norma reguladora 35, NR35, que trata do trabalho em altura. Isso voltado aos trabalhadores da própria empresa pública. O curso é requisito obrigatório para toda atividade executiva acima de 2 metros, onde haja risco de queda. São 2 turmas com 40 colaboradores em curso. O gerente de Saúde e Segurança no Trabalho da Portos do Paraná, José Sbravati, explicou que a constante atualização com as normas e protocolos de segurança no trabalho é uma das ações para minimizar os riscos da atividade portuária no Estado. Portanto, trata-se de um conjunto de requisitos e ações preventivas que precisamos estudar e nos adequar para que tudo isso seja possível, minimizar ao máximo a exposição do trabalhador ao risco, afirmou. Nosso porto é uma referência e o seu presidente retorna nesse espaço para falar de avanços. Bom, os Portos do Paraná buscam nesse ano de 2022 encerrar grandes projetos. Então nós temos grandes licitações de área que gerarão mais desenvolvimento para os portos paranaenses, geração de mais empregos, mais renda, para que a gente consolide um modelo de sucesso e exitoso adotado pelo governador Ratinho Júnior desde janeiro de 2019. Então o nosso compromisso aqui é buscar esse desenvolvimento com essas licitações de obra de infraestrutura também tão importantes como o Moegão, que nós abriremos aí em março desse ano essa licitação, uma obra de quase 500 milhões de reais, além de outras ações de gestão para que o Porto seja uma empresa enxuta, uma autoridade pública sustentável e que a logística sempre seja reconhecida como uma qualidade dos portos paranaenses. Paraná, nosso porto, volta na semana que vem. Em solenidade no Palácio do Planalto, o presidente Jair Bolsonaro assinou o projeto de lei que cria o Plano Nacional do Desporto. A iniciativa contribui para o aprimoramento das políticas públicas esportivas e para a redemocratização da prática do esporte. Isso por meio da aplicação do acesso a atividades físicas no ambiente escolar e da promoção dos esportes de alto rendimento, desde as categorias de base. Participaram do evento o ministro da Cidadania, João Roma, o secretário especial do Esporte do Ministério da Cidadania, Marcelo Magalhães, e representantes de diversas entidades do esporte nacional, além de outros ministros e atletas como André Domingos, Mauro Imagem e também Daniel Dias. Uma comissão composta por 17 juristas vai se debruçar pelos próximos 6 meses da reforma de processos administrativos e tributários nacionais. Os presidentes do Senado, Rodrigo Pacheco, e do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, anunciaram a medida e a ideia é que o grupo apresente anteprojetos de disposições legislativas, sugestões e soluções que unifiquem, modernizem e principalmente agilizem processos jurídicos que impactam diretamente na vida dos cidadãos. A expectativa é implementar reformas que diminuam o peso das demandas sobre as nossas sobrecarregadas estruturas jurídicas. Nossos ministros e políticos sempre estão cheios de ideia, principalmente em períodos que antecedem as eleições. Ideia qualquer um pode ter, e quantas quiser. O que realmente importa está em colocar estas ideias em prática. O plenário da Câmara aprovou a proposta de emenda à Constituição, PEC, que retira da União a propriedade exclusiva dos terrenos de marinha, aqueles próximos ao mar. Deputados analisam agora o texto, que tem segundo turno. O texto foi aprovado em 2 turnos e seguirá para votação no Senado da República.
O líder do governo na Câmara, Ricardo Barros, deputado do Paraná, afirmou que o Palácio do Planalto é contra a proposta. Isto porque o governo federal é um dos principais beneficiários do laudênio, uma vez que os terrenos de Marinho ocupam uma faixa de terra de 33 metros ao longo da costa brasileira. Os terrenos de Marinha eram listados na Constituição como bens da União e especificados em decreto-lei baseado na linha da Preamar, medida de marés e de altas, de 1831. Aquelas situados no continente, na costa marítima e nas margens dos rios e lagoas, ou os que contornam ilhas situadas em zona onde se faça sentir a influência das marés. O Jornal da Central Brasil TV volta já. Este é o restaurante Mariterra, onde os prazeres da carne se encontram com os sabores do mar. Um desfile gastronômico para quem gosta de comer. Restaurante Mariterra, rodízio de carnes com frutos do mar, uma tradição com muita qualidade. Restaurante Mariterra, Monteiro Torinho, 141. Agência Paranaense de Notícias. Precisão na informação. Agora a alegria do povo, o futebol com Zé Domingos e Biro Biro. Bom dia a você, Johnny, bom dia, Zé Domingos. Bom dia, Biro, bom dia a todos. Zé, a Copa do Brasil é que dá aquele prêmio gordo, um prêmio que todo mundo quer ganhar. E o Azures já conseguiu 1.350.000. Matou o Botafogo de Ribeirão Preto por 1-0 e o Cascavel fechou também o caixão da Ponte Preta. Nossas equipes estão no caminho certo, Zé? Estão no caminho certo. E para nós, paranaenses, é motivo de orgulho, porque há algum tempo os confrontos entre paranaenses e paulistas sempre eram vencidos pelos paulistas, até por contagens dilatadas, não existia confrontos. Começaram a acontecer confrontos mais acirrados entre paulistas e paranaenses quando o Cianorte, num ano, se classificou na Copa do Brasil e pegou como adversário o Corinthians Paulista e ganhou do Corinthians e depois foi eliminado na segunda partida em São Paulo. Ali já começou a coisa a se equilibrar. E agora, o Azures é um time novo, recente e que já vai fazendo seu nome. Fez uma excelente campanha no Paranaense, tanto é que está na Copa do Brasil. Repete este ano não a mesma campanha do ano anterior, mas está aí na disputa da Copa do Brasil, alcançando classificação frente a um clube tradicional do interior de São Paulo, o Botafogo de Ribeirão Preto. Salazar, que você conhece, fez o gol de cabeça no finalzinho. Salazar, o zagueirão, né? Salazar, que jogou no Paraná Clube, jogou no Rio Branco de Paranaguá, quase 2 metros de altura, um bom zagueiro, ele marcou o gol e o Azures está classificado. E isto, Biro, dá ao Azures também uma injeção de ânimos com relação ao Campeonato Paranaense. O Azures que está aí meio apertado no Paranaense, mas certamente com esta vitória virá embalado. Embalado está o Cascavel, muito bem no Campeonato Paranaense, com condições de chegar ao título, e mais o Cascavel também classificado na Copa do Brasil. Expectativa é que os paranaenses façam realmente boas campanhas na Copa do Brasil. Copa do Brasil, o Paraná joga dia 1º, fora de casa também. E uma perguntinha rapidinha, Zé. Você acha que vai dar Atletiba na final do Paranaense ou é cedo ainda? É cedo ainda, mas os indicativos são muito favoráveis para uma decisão em Clássico Atletiba. Esse ano então não fica o caneco com o futebol do interior? Não, tem chance. O Cascavel faz uma excelente campanha, o Operário tem um bom time. Ainda há muita coisa a acontecer. A fase de classificação está no final, mas daí vem os confrontos diretos, o mata-mata e as coisas daí são diferentes. Legal. Um abraço, Johnny. Até outra, Zé. Até outra. Mais notícias logo mais no Jornal da Noite. Notícia Verdade.
Jornalismo com responsabilidade pública. Agência Paranaense de Notícias.